todos, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. A gente vai ficar agora com a palestra da nutricionista Viviane Laudelino Vieira. Eu queria agradecer a presença da Viviane mais uma vez, uma super parceira, tá com a gente desde sempre. A Viviane é uma pessoa muito querida, que eu tenho muita sorte de ter junto com a gente. Hoje a Vivi vai falar sobre um tema que é muito prático, né? Assim, na verdade é algo que a gente faz no dia a dia, mas que muitas vezes faz sem pensar. Então ela vai trazer pra gente uma nova forma de se olhar esse dia a dia, né? Essa rotina. Bom, a Vivi, ela é nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de nutrição infantil. Ela é pesquisadora e supervisora do CR Nutri, da Faculdade de Saúde Pública também. E ela atende gestantes, bebês e mães como conselheira em amamentação e orientação de introdução de alimentos em consultório. Ela dá cursos sobre BLW, cursos presenciais em São Paulo. E ela tem uma página que se chama Maternidade Sem Neura, que é super bacana, tem muita informação de qualidade. O link está na página inicial do Conelco também, então dá uma olhada lá, entra na página dela. Aposto que vocês vão gostar muito, tá bom? E hoje ela vai falar sobre da feira ao supermercado, como fazer boas escolhas para alimentação familiar. Tá? Então é uma nova forma aí de vocês olharem a introdução alimentar. Não vamos fazer compras para o bebê, nós vamos fazer compras para a família. E eu adoro esse tema. Muito obrigada, Vivi. Tenham todos uma ótima palestra. Olá, eu sou Viviane Vieira, sou nutricionista do Maternidade Sem Neura e hoje eu estou aqui no terceiro CONALCO, o Congresso Online de Atualização e Alimentação Complementar. E hoje eu vou trazer um tema que interessa não só a alimentação infantil, mas de toda a família, que se chama Da Feira ao Supermercado, fazendo as melhores escolhas para a alimentação familiar. Vamos lá? Eu quero dividir essa minha fala de hoje em duas partes. A primeira mostrando por que discutir a alimentação da família e não somente a alimentação do bebê, mesmo sabendo que a alimentação infantil tem suas peculiaridades, tem uma importância diferenciada, mas discutir a alimentação familiar traz sim diversas vantagens. E a segunda parte da minha fala é, de fato, como que a gente faz essas melhores escolhas no contexto familiar em diferentes situações. Então, na compra que a gente faz no mercado, no supermercado, numa feira, quando a gente come fora. Então, trazendo o primeiro ponto da minha apresentação de hoje, eu quero falar sobre a importância da família na formação dos hábitos alimentares da criança. A família costuma ser o primeiro elemento que vai influenciar na formação dos hábitos alimentares infantis. Então, desde o momento anterior ao bebê começar a introdução de alimentos, quando ele já acompanha seus pais, seus irmãos, seus parentes, no momento das refeições ele observa essa família comendo, e depois quando ele vai à mesa e fica próximo da família, fica no contexto familiar compartilhando a refeição, essa família vai mostrar para o bebê qual que é o cenário que ele tem alimentado de uma forma mais próxima. Então, se é uma família que tende a comer numa mesa, esse bebê se adapta ao comer na mesa. Se é uma família que cada um come num horário, esse bebê tende também a incorporar essa rotina. Em função dos diferentes tipos de alimentos que os pais escolhem, esse bebê tende também a mostrar mais ou menos interesses também pela alimentação. A gente tem muito claro que essa formação de hábitos alimentares, ela se inicia realmente muito precocemente. E ela tende a se estender durante toda a infância, adolescência e inclusive para a vida adulta. Nós mesmos temos diversas lembranças de momentos familiares muito, muito precoces e que hoje a gente carrega isso não somente na memória, mas que reflete nas nossas atitudes. Então, é importante a gente considerar que o que nós adultos fazemos vai estar interferindo de uma forma positiva, mas também pode interferir de uma forma negativa na alimentação infantil. É claro que a família não é
o único influenciador dessa alimentação da criança. A gente tem diferentes outros contextos que vão influenciar, sim, a formação dos hábitos alimentares infantis e que a gente precisa estar ciente disso para tentar conduzir da melhor forma possível. Então, o ambiente escolar, desde os educadores, a forma como a escola oferece alimentação, mas também dos amiguinhos que cercam essa criança, vão contribuir nesse momento, a sociedade como um todo, inclusive a mídia que essa criança está exposta. Então, propagandas da televisão, o marketing feito quando essa criança se depara com embalagens, com personagens infantis, com desenhos que a gente identifica no cinema e depois identifica um produto também com aquele mesmo desenho, com aquela mesma personagem. Isso também vai influenciar, sim, na formação dos hábitos alimentares infantis. Mas a família consegue, de uma forma muito importante, até direcionar isso e levando em conta que o bebê fica boa parte do seu tempo com a família, antes até de se expor à escola, de se expor à mídia. É muito importante que a gente dê atenção, sim, para isso. E eu quero falar também sobre essa influência da família para além da formação dos hábitos alimentares. Então, que vai além só de contribuir se o bebê vai ou não gostar de leite, que frutas que ele vai ter mais acesso, mais contato, se gosta de salada crua, legumes cozidos. Eu quero falar também da influência da família na relação, na forma como esse bebê vai se relacionar com a alimentação. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho um ambiente familiar durante as refeições, em que a família se senta à mesa junta, que ela conversa, ela está descontraída, tem um espaço gostoso de compartilhar a refeição, é essa relação com a alimentação que o bebê vai acabar construindo, de que é um momento que comer é um momento de prazer, que é um momento gostoso, que tem muito a ver com a família. Por outro lado, se eu tenho um momento de refeição que é tenso, em que a família discute, cada um come no horário, às vezes não se senta à mesa, e que às vezes o bebê é pressionado a comer, ele acaba tendo aquela imagem de que a alimentação é uma obrigação, de que não é algo gostoso, mas é algo que precisa ser cumprido. E isso vai acabar se influenciando essa relação que ele tem com a comida durante toda a sua vida. Claro que essa relação vai sendo influenciada por outros aspectos, mas primordialmente a gente acaba, enquanto família, mostrando esse cenário para o bebê. Então é importante considerar isso. Só que eu quero avançar um pouco além. Então não só da família contribuindo com essa relação alimento-bebê, pela forma como ela lida com a alimentação ao dar a comida ao bebê, oferecer a comida ao bebê, mas também como ela, enquanto exemplo, nessa relação que ela própria tem com o ato de comer. Então, se, por exemplo, eu sou uma mãe que se sente culpada por comer determinados alimentos, que me mostro restringindo determinados alimentos por questões diversas que para um bebê acabam não fazendo sentido, que pulo refeições aleatoriamente, que não me mostro feliz com comer, não me mostro prazer com o ato de comer, esse bebê vai aprender isso também. Então é importante a gente ficar um pouco mais sensível sobre como eu estou me relacionando com a comida e como que isso vai impactar nessas preferências alimentares, nessa relação do bebê com a comida. E aí a gente avança em alguns contrassensos que acabam acontecendo no ambiente familiar relacionados à alimentação. O primeiro, que é bastante comum, é quando o bebê tem uma alimentação muito cuidadosa, é oferecido para ele uma alimentação cuidadosa, variada, com diversos grupos de alimentos, preparado com pouco sal, sem açúcar. E enquanto isso, a família, os adultos, os filhos, os irmãos mais velhos, eles estão com outra alimentação, uma alimentação que é à base de industrializados, de lanches, de refrigerantes, de alimentos com sobremesas que são doces. Então,
é um contrassenso mesmo, né? Porque por mais que naquele momento eu esteja oferecendo algo nutricionalmente equilibrado, aquilo que é o mais adequado para aquele bebê, o bebê está num contexto em que ninguém compartilha daquele mesmo modelo que ele está sendo exposto. Então, a qualquer momento, conforme ele vai crescendo, conquistando essa independência, ganhando mais autonomia, aquele exemplo da família vai acabar sendo incorporado por ele. Então ele vai querer sim compartilhar daquele refrigerante em vez de tomar água. Ele tende a preferir o doce em vez de preferir uma fruta. Vai querer os alimentos mais salgados, feitos com uma forma de preparo mais rica em gordura, com mais alimentos industrializados, temperos prontos. Então, será que compensa, né, a gente proteger esse bebê por 6 meses, 1 ano, até o 2º ano de vida e depois deixá-lo totalmente livre no ambiente familiar em que aquele padrão alimentar era individual daquele bebê e não representativo da família? Ou será que vale a pena a família tentar incorporar esses outros elementos se é vantajoso para o bebê? E se é vantajoso para o bebê, com certeza também vai ser vantajoso para a família. E eu quero trazer um outro contrassenso que é muito observado, que é quando aquele meu bebê ainda ele tem uma alimentação variada, com os diferentes grupos de alimentos, com cereais, tubérculos, raízes, com as carnes, as verduras, os legumes, as frutas, comendo várias vezes por dia, diversos lanches, almoço, jantar, mas eu tenho o adulto daquela casa, tenho os adultos da casa, tendo um padrão alimentar muito diferente. Não aquele padrão com as junk food, com os alimentos industrializados, mas um padrão alimentar, às vezes, que restringe determinados grupos de alimentos, que restringe refeições, então que a pessoa acaba ficando em jejum por muito mais tempo do que o comum, do que o habitual. E aí é importante a gente refletir, porque para o meu bebê, que tem o mesmo organismo do que o nosso, que tem estômago, que tem as artérias, que tem pulmão, que tem pele e músculo, por que para ele é saudável comer de uma forma e por que para mim eu considero que eu preciso comer de outra forma? Geralmente as pessoas fazem essas opções buscando um emagrecimento, com essa dificuldade de cuidar, de controlar o peso, quando principalmente a mulher pós-gestação, após o período de aleitamento materno, quando o bebê já mama menos ou já desmama, ela tem uma dificuldade com a manutenção do peso e acaba buscando muitas vezes alternativas que acabam sendo drásticas e que contrariam aquilo que está sendo apresentado para o bebê. Então sim, é importante isso ser discutido. Por que eu restringo determinados alimentos para mim, buscando algum objetivo que às vezes eu acho que é atingir mais saúde, mas que muitas vezes pode estar me prejudicando, e para o bebê eu estou considerando que ele precisa comer de uma forma diferente. Eu mostro isso a cada dia para o meu bebê se eu tenho esse comportamento alimentar. E é importante sim a gente ficar atento. Bem, então eu falei sobre o porquê de se trabalhar com a alimentação familiar e não a alimentação infantil. Espero até que tenha convencido um pouco vocês, tenha sensibilizado vocês de prestar mais atenção naquilo que você come, não só naquilo que você está oferecendo para o seu bebê. Mas agora vem o desafio, né? Então, como que eu faço essas melhores escolhas nos diferentes contextos? Até o título da minha apresentação brinca um pouco com isso, né? Da feira ao supermercado. Então, trazendo esse momento da feira, onde a gente compra as frutas, legumes e verduras, ou do sacolão, o que é importante a gente observar? Primeiro, um ponto que é muito discutido hoje é com relação aos alimentos contaminados por agrotóxicos. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma legislação ou uma fiscalização, isso é muito complexo, que acabam nos expondo a uma carga de agrotóxicos vindos dos alimentos em muito maior quantidade daquilo que seria tolerado pelo nosso organismo. Então, se eu tenho condições, é ideal que eu opte por uma alimentação orgânica, aquela que está isenta de contaminação por agrotóxicos.
Quando eu faço só a escolha, eu evito problemas, desde agudos, porque às vezes consumir um alimento contaminado por agrotóxicos em uma alta quantidade pode me dar reações gastrointestinais, respiratórias e também problemas a longo prazo. Então, isso, você se expor a agrotóxicos por muito tempo, você tem uma tendência maior a desenvolvimento de câncer e de outras doenças degenerativas aí que são cada vez mais comuns na nossa sociedade. Mas a gente se depara com uma outra realidade, de que é praticamente impossível a gente ter uma alimentação 100% orgânica. Acho que a não ser que eu tenha como produzir os meus alimentos ou tenha uma rede muito diferenciada de acesso à alimentação, eu não consigo ter uma alimentação 100% orgânica. Se eu estou numa grande cidade, ou às vezes só o fato de estar numa área urbana, eu não consigo adquirir uma variedade de alimentos orgânicos que esteja de acordo com o meu padrão alimentar. Hoje, se a gente vai no mercado, a oferta de alimentos orgânicos, ela já é maior do que antigamente, mas ela ainda não supre todos os diferentes alimentos que a gente acaba consumindo. Então, por esse motivo, a gente acaba tendo que comprar outros alimentos que não são orgânicos. E tem uma outra questão que é fundamental, que é a questão do custo. Então, alimentos orgânicos hoje normalmente são mais caros do que os alimentos tradicionais, que são os alimentos que vêm com uma carga aí de agrotóxico como um plus, né? E aí isso se torna inviável para muitas famílias. Você ter comprar um tomate, um pepino, um morango, alface, o arroz, o feijão, tudo isso orgânico, porque você não tem uma renda suficiente para isso. Então é importante a gente levar em conta esse cenário, essa realidade que a gente está exposto. Então, uma sugestão que eu trago para a gente conciliar a saúde com aquilo que é possível é a gente fazer algumas opções. Periodicamente, a Anvisa acaba divulgando a lista dos alimentos com maior potencial de contaminação por agrotóxicos. Então, a gente consegue obter essas informações, a gente tem acesso a isso, de que alguns alimentos eles tendem a estar mais expostos a agrotóxicos. E aí eu começo a fazer essas minhas escolhas. Se eu tenho, por exemplo, que o pepino, o morango, o alface, eles têm mais chance de ter agrotóxicos, quando eu for no mercado e encontro esses alimentos na versão orgânica, eu opto por eles, porque é uma chance de eu já saber que eu vou ter contato com menor quantidade de contaminantes. Eu também vou ficando atento sobre a forma tradicional de consumir um alimento. Se é um alimento que tem uma pele muito fininha, que eu não vou tirar a casca, que tem uma chance então de ter absorvido mais agrotóxicos, esse é um alimento também que eu vou preferir a versão orgânica. Então, por isso que a gente fala assim do morango, porque ele tem uma película extremamente fina, a gente não descasca morango e ele absorve muito agrotóxico, além de ser usado muito para o seu cultivo. Então, por isso que a gente acaba optando. Mas, de repente, se é um alimento que eu consigo descascar, um chuchu que tem uma casca super grossa e eu consigo descascar, de repente esse é um alimento que eu posso ficar um pouco mais, com menos peso na consciência, ao não optar pela versão orgânica. Então, aqueles que não são orgânicos, a gente procura assim descascar. A higienização da superfície, eu consigo eliminar os agrotóxicos da superfície, mas não há uma forma de conseguir tirar os agrotóxicos que foram absorvidos por aquele produto. Então, se ele tem uma proteção maior que a da casca, quando eu descasco, eu consigo proteger essa minha família desses contaminantes. Mas aí também é importante a gente ficar atento a essa questão do custo, novamente. Se, por exemplo, eu compro batata, chuchu, diversos alimentos que são dessa versão tradicional, e aí eu vou descascá-los, eu estou jogando fora
uma parte dessa minha comida. Então, esse meu dinheiro está indo para o lixo uma parte, às vezes 20%, 30%, a gente acaba nem se dando conta do quanto do peso do alimento a gente acaba não consumindo, né? Mas se eu compro o que não tem agrotóxico, eu posso consumir esse alimento integralmente. E aí, aquele meu gasto adicional, ele pode até ficar mais abrandado se eu não jogo fora a casca da cenoura, se eu uso a casca da batata para fazer uns chips, uns salgadinhos de batata no forno, eu faço assado e isso pode ser oferecido para minha família também, porque eu estou aumentando a quantidade de alimento que eu tenho disponível na minha casa. E outro benefício, eu produzo menos lixo, que isso também é bastante importante, por mais que seja um lixo orgânico, a casca, mas é um alimento aí que eu deixo de jogar no lixo e de produzir aí mais lixo para toda a nossa sociedade. Então isso aí sim é importante de ser considerado também. E ainda falando da compra das frutas, dos legumes e das verduras, uma outra forma da gente ter uma escolha mais saudável é buscar os alimentos da época. O que são esses alimentos da época? Hoje, com toda essa facilidade, esse refinamento da produção de alimentos, então a gente acaba não percebendo que tem épocas que são mais favoráveis de alguns alimentos serem produzidos ou não, porque a tecnologia é muito avançada e consegue produzir os alimentos em diferentes épocas do ano, com frio, com chuva, sem chuva. Mas se eu busco consumir o alimento que aquela condição climática do ano, daquele período, é mais favorável para o seu desenvolvimento, para a sua colheita, eu com certeza consumo um alimento com menos agrotóxicos de novo e com uma qualidade nutricional melhor, porque ele vai ficar mais fresco, ele conseguiu aproveitar da natureza os nutrientes que ele precisava para crescer, para se desenvolver. Então, por exemplo, agora que a gente está na época de começo de frio, indo para junho, que alimentos que a gente tem? A gente tem milho, tem batata doce, tem mandioca, tem a tangerina, tem a mexerica. São os alimentos que a gente tem que colocar muito mais na nossa mesa. Não adianta eu querer comer uma manga nessa época do ano, achando que vai ser a manga mais saborosa, que vai ser a manga produzida da forma mais natural possível. A tendência é que não seja, porque a manga é produzida lá na época em que as temperaturas são mais quentes e que tem mais umidade também no ambiente. Então é sim importante a gente ficar atento à relação à época dos alimentos. E de novo, porque também influencia no custo. Quando eu compro uma manga no começo do ano, ela vai ter um preço. Se eu vou comprar agora porque eu quero comer, ela vai ter um preço muito maior. Então isso vale a pena para a gente também cuidar do nosso bolso na hora de fazer essas escolhas mais saudáveis. E ainda falando em saúde de uma forma mais ampla, é sempre que possível buscar comprar de pequenos produtores, de pequenos comerciantes. Quando eu vou numa grande rede, mesmo que seja para comprar frutas, para comprar as folhas, os legumes, aquele produtor ficou lá longe e passou por diversos intermediários até chegar lá nas minhas mãos. Às vezes, nem foi aquele pequeno produtor, foram grandes produtores que produzem quantidades absurdas de alimentos. Se eu consigo comprar do feirante, comprar de lugares que são menores, que eu tenha menos atravessadores, eu auxilio não só a minha família, porque eu estou tendo um alimento mais fresco, que foi retirado do pé, foi colhido há muito menos tempo, mas auxilio economicamente, socialmente também diversas outras pessoas. Então isso sim é um ponto também importante de ser considerado, que às vezes a gente acaba não ficando muito atento. E aí o último ponto que eu quero ainda falar desses alimentos tem a ver com o desperdício. Comprar frutas, legumes e verduras, até quando a gente vai falar das carnes, a gente não cuida, esses alimentos se estragam. Então, faz um exercício, dá uma olhada na sua casa durante uma semana, o quanto que você acaba jogando no lixo porque comprou
mas não teve condições de preparar. Então, a comida vai para o lixo também. E como é um alimento perecível, a gente, em 1, 2 dias, a gente perde muito fácil diferentes tipos de alimentos. E aí tem umas formas da gente conseguir, sim, diminuir esse desperdício. Primeiro é o planejamento. Então, presta atenção, como que é a rotina da sua família? São 2 adultos e 2 crianças que só jantam em casa? Sabe, será que eu preciso ter 10 variedades de frutas, 3, 4 tipos de folha, vários legumes para uma semana? Às vezes, muitas vezes eu não preciso de nada disso, né? Às vezes eu preciso de ter 3 tipos de frutas, um tipo de folha, 2, para garantir aquele consumo da semana. Porque se eles são perecíveis, vai passar uma semana, às vezes até menos, eu vou precisar comprar de novo. Então, planeje na hora que vai para o mercado. Não queira deixar aquela despensa linda, mas depois que você não consiga comer. Mas também use de outras estratégias, né? Então, tá com brócolis ali já com tendência para ficar amarelado? Pega, lava esse brócolis, cozinha ele rapidamente, deixa ele ficar bem al dente, congela. Tá sobrando manga, banana, de repente você pode também picar, congelar, faz polpa, bate com um pouco de água, faz polpa, congela em cubinhos de gelo, isso daí depois pode virar um suco, pode virar a base de uma sobremesa, de um doce. Então aproveita para guardar esses alimentos de uma forma que a vida deles vai se estender. Se eu deixo só em geladeira ou mesmo fora da geladeira, eles têm um tempo de duração pequeno. Se eu consigo congelá-los ou deixá-los semi-prontos já para um novo preparo, então pego aquele monte de legumes que tem na minha geladeira, por que eu não faço uma sopa? Mas Viviane, não tá, agora é época de comer sopa, hoje tá um dia quente. Tudo bem, agora não tá, mas você guarda lá os potinhos, vai chegar um dia que você vai agradecer por ter aquela sopa lá no seu freezer. E aí você só traz para sua família poder comer. Tem um monte de tomate sobrando, bate tudo aquilo lá e congela para virar a base do molho, que depois é só cozinhar o macarrão, temperar esse tomate e vira uma macarronada. Então, presta atenção. Mas gasta tempo? Gasta tempo, mas com a gente conseguindo se organizar, tirando um pouco, dedicando um pouco de horário para fazer isso, você vai economizar tempo lá na frente. E economizar dinheiro é mais interessante ainda, né? Então, são escolhas aí que a gente acaba fazendo que são bem inteligentes. Mas a gente não compra só na feira. Aliás, cada vez menos a gente compra em feiras e acaba optando pelos supermercados. E lá no mercado, a gente se depara com os alimentos que vêm em embalagem, que são os alimentos que não são perecíveis. Desde o arroz, do feijão, do macarrão, do óleo, de manteiga, até os alimentos que acabam sendo até mais industrializados. Então, que hoje a gente chama dos alimentos ultraprocessados. O nome diz que foi processado muitas e muitas vezes para chegar lá na nossa frente no mercado. Então, que ele precisou passar por diversas etapas para poder ser consumido pelo consumidor, pela pessoa. Então, vamos pegar, por exemplo, o milho. Uma versão minimamente processada, in natura, é você pegar uma espiga de milho. Uma versão ultra processada desse milho é aqueles salgadinhos de milho de pacote, que já não tem mais gosto de milho, que não tem cheiro de milho e que dura meses na prateleira. O milho estraga em pouco tempo, esse salgadinho de milho dura muito tempo. Por que ele dura muito tempo? Porque para a sua produção, a gente não tem só milho, a gente tem uma série de outras substâncias e aí que diferencia também o alimento ultraprocessado. Quando na sua lista de ingredientes existem diversos componentes que não são reconhecidos como comidas que a gente consegue ter acesso facilmente. Então, nomes de aditivos, conservantes, corantes, saborizantes, edulcorantes, que vão dar características de um sabor intenso. Então são alimentos hiperpalatáveis, então que são ora muito doces, ora muito condimentados, ora muito salgados,
e que vai deixar esse alimento durar por muito mais tempo. E a gente já tem hoje que consumir alimentos ultraprocessados é extremamente nocivo para a nossa saúde. Por quê? Eles nutricionalmente não são interessantes, então são alimentos que muitas vezes têm muitas calorias, muito açúcar e muita gordura, e não tem quantidade de fibras, de vitaminas e minerais como o alimento in natura costuma nos oferecer. A gente sabe, sim, tem dados de literatura que mostram que pessoas que têm uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados estão mais expostas tanto à obesidade, mas também a terem deficiências nutricionais. E aí isso é importante, sim, para os bebês, mas também para a família como um todo. E aí, como que eu faço essas escolhas alimentares desses alimentos industrializados, né? O ponto mais fácil, a forma mais fácil da gente fazer essa escolha é pegando a embalagem desse alimento e lendo a lista de ingredientes. Se naquela lista de ingredientes tem muitos componentes, vamos pensar no exemplo de um biscoito. Se eu vou fazer um biscoito em casa, o que eu preciso? De farinha, um biscoito até doce. Eu preciso de farinha, de açúcar, de gordura, posso até colocar um cacau, um chocolate, não preciso, ou de ovo, preciso, sei lá, de uns 5, 6 componentes. Vou para um biscoito industrializado do lado do mercado. Ele acaba tendo 10, 12, 20 ingredientes. Não é uma escolha nem um pouco bacana para essa família. E aí, principalmente desses 10, 15, 20 ingredientes, tem os ciclamatos, os edulcorantes. Isso daí também não é a melhor escolha que eu vou fazer para levar para minha casa. Então fique atento, sim. Listas de ingredientes de produtos que são enormes e que você não consegue reconhecer, você não entende o que são aquelas substâncias que fazem parte do preparo do produto. E ainda falando da lista de ingredientes, uma informação que eu sempre falo é observar a ordem dos ingredientes. O primeiro ingrediente dessa lista sempre é aquele que está presente em maior quantidade naquele produto. Conforme vai passando, as quantidades vão diminuindo. Então, se eu tenho um produto que o primeiro componente é açúcar, em vez de farinha, né? Às vezes um biscoito que tem mais açúcar do que farinha, então é isso que eu vou oferecer para minha família. Estou oferecendo um alimento que é basicamente de açúcar. Depois tem outras coisas. Ou tem mais gordura, tem mais gordura do que a farinha, então estou oferecendo mais gordura. Tem uma qualidade de gordura que não é uma manteiga, é uma gordura vegetal hidrogenada, que a gente tem muito claro que a gordura vegetal hidrogenada é uma fonte de gorduras trans, extremamente nocivas para a nossa saúde. A gente não precisa, não deve consumir gorduras trans. Se eu identifico essa gordura vegetal hidrogenada nesse produto, também não é uma escolha que eu faria para minha família. Às vezes, um ponto muito importante dos alimentos doces atualmente, a gente vê no mercado, vê as empresas produtoras de alimentos com uma mensagem muito forte de que estamos cuidando mais da saúde das crianças, das famílias, a gente está inserindo menos açúcar nos produtos, e isso às vezes acaba acontecendo. As empresas vêm diminuindo a quantidade de açúcar dos produtos, mas começam a colocar mais adoçante artificial. Então, tira um produto que realmente não é importante para a nossa saúde, que é nocivo em grandes quantidades, que é o açúcar, mas coloca uma substância artificial para manter aquele sabor doce muito forte daquele produto e garantir a venda, né, daquele produto. E uma outra preocupação no mercado também é ficar atento àquilo que realmente precisa ter embalagem, né? A gente tem couve picada, higienizada picada, a uva também já lavada, um monte de alimentos que a gente consegue comprar sem ter que ser em embalagem de isopor, com plástico filme, com rótulo. Por que a gente está fazendo isso? Claro que às vezes comprar algo picado, pré-cozido, a gente está economizando o nosso tempo, mas está gastando mais dinheiro e às vezes é um pré-preparo que, se a gente se organizando, a gente consegue fazer, não é nada que vai demorar 1 hora do nosso dia. Então você, em 10 minutos, você deixa a couve higienizando enquanto você faz outra coisa, depois você pica rapidinho. Isso não deveria ser o ponto principal, mas eu sei que às vezes a praticidade sim favorece a aquisição desses alimentos,
mas de novo, eu estou levando embalagens que vão produzir lixo. Então, quando eu tenho a opção de comprar um produto sem embalagem, que não faz sentido ter embalagem, então uma berinjela não precisa vir com rótulo, uma maçã, uma uva não precisa vir com rótulo, com bandejinhas, nada disso. Então eu faço a opção sem embalagens também, porque é uma forma mais saudável para todo mundo, não só para essa minha família, mas para todo mundo. Então vale a pena sim a gente ter essa consideração. E aí eu quero falar de um outro momento que se relaciona com a alimentação, que é quando a gente come fora de casa, ou quando a gente compra comida de fora, os deliveries. É uma forma muito comum, muito frequente da gente se alimentar hoje. Então, de não preparar comida e fazer essa alimentação fora de casa, ou buscando essa alimentação preparada por outras pessoas para comer em casa. É uma forma possível é uma forma saudável e possível? É sim, mas a gente sim precisa ficar atento àquilo que a gente vai escolher como local para fazer a nossa refeição. Por exemplo, se eu vou numa praça de shopping center, uma praça de alimentação de shopping center, onde tem 10, 15, 20 opções de restaurantes, e que se a gente olha as condições daqueles locais, que são minúsculas, com cozinhas pequenas, vamos pensar um pouquinho, né? Como que a alimentação, que eu já falei, que é importante que seja caseira, com alimentos pouco processados, alimentos in natura, como que aquele restaurante pequenininho, que produz diversos pratos a cada hora, consegue preparar uma alimentação com essas características. Tem uma grande tendência que ali tenha mais alimentos ultraprocessados e com mais sal, com mais gordura, com mais conservantes, do que se eu, por exemplo, vou num restaurante que é por quilo, que a gente paga pelo peso. Então, é importante sim a gente preferir alimentos em que a gente sabe que o momento do preparo e o momento do meu consumo, eles sejam muito mais próximos, né? Não pode ser um monte de pacotinhos congelados que aí o cozinheiro, na verdade, vai ter o trabalho de só esquentar no micro-ondas e colocar numa bandeja para você comer. Muito melhor que é um alimento que a gente sabe que realmente foi preparado e que eu consigo garantir essa variedade que eu teria em casa. Então, sim, dá pra gente comer fora de casa. Ou até se eu vou para algum restaurante que tem pratos feitos, pratos que já são montados, que vêm montados para o nosso consumo, ficar atento naquele tamanho de porção. Às vezes, aqueles pratos feitos, eles conseguem alimentar não só a mim, mas eu consigo alimentar a mim, mais um adulto, a mim e ao meu filho. Então, prestar atenção para que a gente também não se empolgue com aquelas quantidades absurdas, aquelas porções enormes de refeição e acabe se estimulando a comer tudo aquilo sem compartilhar com as pessoas. A gente tem essa tendência, né, de não jogar comida fora, porque se eu jogo fora, eu estou jogando dinheiro fora, né? Todos os nossos pais brigaram com a gente com desperdiçar comida, e a gente realmente tem que ficar atento a não desperdiçar comida, mas em vez de não desperdiçar colocando tudo para dentro sem necessidade, fica mais atento se eu posso dividir, se eu posso compartilhar essa refeição com a minha família. Então isso é importante sim, a gente ficar atento quando vai comer fora. E se eu vou fazer um delivery, se eu vou pedir uma refeição por delivery, também prestar atenção desse tipo de lugar que eu estou escolhendo. Então eu conheço esse comércio, sei onde que é, como que é o preparo, é uma refeição também que é mais semelhante daquilo que eu costumo comer em casa, que eu sei que tem um cuidado no preparo, ou também é só um lugar que esquenta tira do freezer, esquenta no micro-ondas e entrega para o motoboy. Então isso também fazendo parte de uma forma rotineira da nossa casa, de alimentos que são muito processados e comprados fora, é uma forma também que não é muito saudável da gente fazer as escolhas alimentares para nossa família. E eu falei hoje, então, no terceiro CONALCO, sobre a importância da alimentação familiar. Então, o quanto que isso influencia e é benéfico para a saúde, para a nutrição infantil, e que é válido a gente discutir, sim, a alimentação familiar e não só a alimentação infantil, e como que de fato a gente faz essas melhores escolhas para todos os membros da família, não só para os pequenininhos. Quero agradecer muito a atenção de vocês e aproveito para divulgar o site do Maternidade Sem Neura. É um site que discute alimentação e nutrição infantil,
Eu sou nutricionista e trabalho com a nutrição materno-infantil, então lá você vai encontrar textos sobre aleitamento materno, que é a primeira forma da gente se alimentar, sobre introdução de alimentos, especialmente sobre o BLW, que é o Baby Led Weaning, diversas receitas para todas as faixas etárias, inclusive para os bebês e para que eles sejam integrados à alimentação de toda a família. E além do nosso site, que é o www.maternidadessemneura.com.br, nós estamos no Facebook, então com o mesmo nome, Maternidade Sem Neura, no Instagram também, e temos um canal do YouTube com alguns vídeos que nós estamos inserindo lá sobre nutrição infantil e sobre aleitamento materno. Então, você tem alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem pra gente por qualquer um desses canais e por e-mail também, contato@maternidadessemneura.com.br, e aí você pode acompanhar a nossa agenda de eventos. Então, cursos, atividades, oficinas e os nossos atendimentos no município de São Paulo, eles estão lá disponíveis para você obter mais informações e entrar em contato com a gente. Um abraço e muito obrigada mais uma vez.